tempo um bilionário é levado a um hospital pela raiva, mas o choro de um recém-nascido destroça as muralhas de gelo de seu coração. Antes de mergulharmos, comente de qual cidade você está nos assistindo. E ao final da história, não se esqueça de avaliá-la de 0 a 10. E para não perder mais histórias como essa, siga nosso canal. Agora, sente-se e prepare-se para absorver cada detalhe. O café esfriara há 3 horas, mas Enzo Barreto nem havia notado. Ele estava sentado atrás da mesa de mogno em seu escritório, no 42º andar, em São Paulo, encarando relatórios trimestrais de aviação que se misturavam como aquarela na chuva. O horizonte da metrópole se estendia infinitamente além das janelas de vidro do chão ao teto, mas sua mente estava em outro lugar, presa em um ciclo de memórias que ele havia tentado enterrar por 8 meses. O riso dela ecoando pelo elevador, os dedos dela roçando acidentalmente os dele ao entregar documentos, o jeito dela de prender aquela mecha teimosa de cabelo castanho avermelhado atrás da orelha quando estava concentrada. Sofia Lima havia deixado a Barreto Aviação há 8 meses, 2 semanas e 4 dias. Não que ele estivesse contando. A campainha de seu telefone de mesa o trouxe de volta à realidade. Sua atual assistente, uma mulher eficiente, mas completamente esquecível, chamada Cíntia, falou pelo interfone. Senhor Barreto, a revisão do contrato Morrison é em 10 minutos e a reunião do conselho é às 3. Cancelei-os. Enzo disse sem levantar os olhos. Senhor, cancele tudo para hoje. Ele esfregou as têmporas, sentindo o peso familiar da exaustão que se tornara sua companhia constante desde aquela manhã, quando ele destruiu a melhor coisa que já lhe havia acontecido. A memória o atingiu como uma onda traiçoeira, Sofia parada na porta de seu escritório, com os olhos verdes arregalados de mágoa e confusão. Enzo, por favor, apenas me escute. Não há nada entre o Jaime e eu, nunca houve. Mas ele já havia decidido, já havia se convencido de que o sorriso educado que ela dera ao seu sócio durante a reunião de fusão significava algo mais. Foi bom enquanto durou, Sofia. Vamos manter isso profissional a partir de agora. A forma como o rosto dela se enrugou, a forma como ela sussurrou. Eu pensei que você me conhecia melhor do que isso. Enzo se afastou da mesa e caminhou até a janela. Em algum lugar nesta vasta cidade, ela estava vivendo uma vida que não o incluía. Ele se certificou disso com suas suposições paranoicas e sua incapacidade de confiar na única pessoa que realmente havia enxergado através de suas muralhas cuidadosamente construídas. Seu telefone tocou. Ele quase não atendeu. Cíntia sabia que não deveria transferir ligações quando ele estava em um de seus humores, mas algo o fez olhar para o visor. Número desconhecido. Código de área local. Barreto! Sr. Barreto? A voz era feminina, profissional, com uma urgência subjacente que apertou seu peito. Aqui é a enfermeira Antônia, do Hospital Santa Clara. Estou ligando sobre Sofia Lima. O mundo se inclinou. O que houve com ela? Sua voz saiu mais rouca do que pretendia. Ela deu entrada esta manhã em trabalho de parto. Ela nos pediu para contatá-lo. Disse que o senhor era o pai. O telefone escorregou de sua mão, caindo na mesa antes que ele o segurasse. Seus joelhos ameaçaram ceder. Sr. Barreto, o senhor está aí? Trabalho de parto. Pai. Sofia. Milhares de pensamentos colidiram em sua mente simultaneamente. A matemática era impossível de ignorar. 8 meses desde que ela o deixou. 9 meses de gravidez. O que significava? O que significava que ela estava carregando seu filho quando ele a jogou para fora de sua vida como se ela não fosse nada. Senhor, se o senhor pretende vir, ela está na ala de maternidade. Quarto. Enzo já estava em movimento, pegando as chaves, o casaco,
deixando todo o resto para trás. Seu coração batia freneticamente contra as costelas, enquanto ele esperava pelo elevador, cada segundo se esticando em uma eternidade. A viagem para o hospital passou em um borrão de semáforos e orações mal formuladas a um Deus com quem ele não falava desde os 7 anos. Ele estacionou desordenadamente na zona de emergência, sem se importar com multas ou guincho. O cheiro de antisséptico do hospital o atingiu como uma força física enquanto ele atravessava as portas automáticas. Seus sapatos de couro italiano faziam um som seco contra o piso de linóleo polido, enquanto ele seguia as placas para a maternidade, cada passo ecoando o batimento frenético de seu coração. Ele estava quase no elevador quando ouviu um som que o fez parar no lugar e despedaçou cada muralha cuidadosamente construída em seu coração. O choro fino e desesperado de um recém-nascido, ecoando pelo corredor estéril como um grito de guerra. E naquele momento, Enzo Barreto percebeu que tudo o que ele pensava saber sobre sua vida acabara de mudar para sempre. Aquele choro perfurou todas as defesas que Enzo já havia construído, e por um momento ele não conseguiu respirar. Ficou parado no corredor do hospital, seu terno caro de repente parecendo uma fantasia, sua compostura cuidadosamente mantida rachando como gelo sob pressão. As luzes fluorescentes zumbiam acima da cabeça, lançando tudo em um branco duro e implacável. Famílias passavam apressadas por ele, algumas chorando de alegria, outras se agarrando em preocupação. Mas ele permaneceu imóvel, uma estátua no meio do caos delas. Um bebê. Seu bebê. O elevador tocou e um jovem casal saiu, a mulher aninhando um embrulho de cobertores rosa. Eles riam baixinho, sussurrando um para o outro com a intimidade que fazia o peito de Enzo doer de reconhecimento. Ele se lembrou de ter sido tão feliz uma vez, por exatamente 3 meses e 12 dias, antes que sua paranoia envenenasse tudo de bom em sua vida. Senhor? O senhor está bem? Uma enfermeira com scrubs cobertos por pequenos estetoscópios de desenho animado o olhava com preocupação. Ela não devia ter mais de 25 anos, com olhos gentis que o lembravam dolorosamente dos de Sofia. Estou procurando o quarto. Ele percebeu que havia desligado antes de conseguir o número do quarto. Sofia Lima. Ela acabou de ter um bebê. A expressão da enfermeira se suavizou com a compreensão. O senhor é o pai? A pergunta o atingiu como um golpe físico. Ele era? Biologicamente, quase certamente. Mas o que aquela palavra significava, afinal? Seu próprio pai não tinha sido nada mais do que uma assinatura em documentos de fundo fiduciário e uma voz do outro lado de chamadas telefônicas em internatos. Acho que sim, ele disse, e a honestidade o surpreendeu. Quarto 314, 3º andar. Ela apontou para o banco de elevadores. O horário de visita termina às 8, mas para a família imediata. Ele já estava se afastando, suas longas passadas vencendo a distância até o elevador. Suas mãos tremiam ao apertar o botão, um tremor que ele não sentia desde sua primeira grande apresentação de negócios, 15 anos atrás. A subida para o 3º andar pareceu eterna. Ele viu seu reflexo nas portas de aço polido, cabelo escuro bagunçado, barba por fazer, olhos que pareciam ter visto um fantasma. O fantasma do homem que ele poderia ter sido se não tivesse tido tanto medo de ser machucado, a ponto de machucar os outros primeiro. O quarto 314 ficava no meio de um corredor que cheirava a desinfetante industrial e novos começos. Pela porta parcialmente aberta, ele podia ouvir vozes baixas, o murmúrio suave de uma mulher, o farfalhar de cobertores, o sussurro gentil de equipamentos médicos. Ele levantou a mão para bater, depois a deixou cair. O que ele deveria dizer,
Desculpa por ter te abandonado quando você estava carregando meu filho, porque eu era covarde demais para ter uma conversa. Antes que ele perdesse a coragem completamente, uma enfermeira diferente saiu do quarto. Mais velha, com cabelos grisalhos e a postura séria de alguém que havia feito o parto de 1000 bebês e ouvido todas as desculpas do mundo. O senhor deve ser o Sr. Barreto, ela disse, e havia algo em seu tom que deixava claro que Sofia havia lhe contado exatamente que tipo de homem ele era. Ela tem perguntado se o senhor viria. Eles estão bem? Um menino saudável. 3,2 kg. A mãe está exausta, mas bem. A enfermeira o estudou com olhos perspicazes. Ela passou pelo trabalho de parto sozinha, sabia? 12 horas, sem parceiro, sem família. Apenas ela e a dor. As palavras caíram como balas, cada uma encontrando seu alvo. Enzo fechou os olhos brevemente, imaginando Sofia assustada e sozinha, agarrando-se aos trilhos da cama do hospital durante as contrações, sem ninguém para segurar sua mão ou dizer que ela era corajosa. Eu posso vê-los? Depende. O senhor está aqui para melhorar as coisas ou para piorá-las? Ele encontrou o olhar dela diretamente. Eu ainda não sei. Algo em sua honestidade deve tê-la satisfeito, pois ela se afastou. Ela está acordada. O bebê está dormindo. E, Sr. Barreto, seja o que for que o senhor fez antes, agora é a sua chance de fazer melhor. Ele assentiu, não confiando em sua voz, e entrou no quarto. A primeira coisa que viu foi Sofia, apoiada em travesseiros, seu cabelo castanho avermelhado, úmido de suor, e caindo em ondas suaves ao redor do rosto. Ela parecia exausta e radiante, e absolutamente comovente ao mesmo tempo. Seus olhos verdes encontraram os dele do outro lado do pequeno espaço, e ele não viu raiva ali, apenas uma profunda exaustão que o fez querer cair de joelhos e implorar por seu perdão. A segunda coisa que viu foi o berço ao lado da cama dela, e o ser humano minúsculo e perfeito dormindo dentro dele. Seu filho. Olá, Enzo, Sofia disse calmamente, sua voz rouca por horas de trabalho de parto. Eu não tinha certeza se você viria. O silêncio se estendeu entre eles como um abismo, preenchido com 8 meses de palavras não ditas e promessas quebradas. Enzo ficou na porta, as mãos cerradas ao lado do corpo, absorvendo a visão dela. Sofia parecia diferente, não apenas cansada do parto, mas mudada de uma forma fundamental. Havia uma força em sua postura que não estava ali antes, uma dignidade tranquila que fez seu peito apertar com admiração e arrependimento. Você parece... Ele começou, depois parou. Bonita, exausta, como tudo o que ele havia jogado fora. Nenhuma das palavras parecia adequada, como se eu tivesse acabado de dar à luz seu filho. Ela completou por ele, e não havia amargura em sua voz, apenas uma gentileza prática que de alguma forma doeu mais do que a raiva teria doído. Ele deu um passo hesitante para dentro do quarto, seus sapatos caros silenciosos no linóleo do hospital. O berço atraiu seus olhos como um imã, mas ele não conseguiu se forçar a olhar diretamente para o bebê adormecido. Se ele fizesse isso, se visse suas próprias feições refletidas naquele rostinho, ele poderia desmoronar completamente. Por que você não me contou? A pergunta escapou antes que ele pudesse impedi-la. A risada de Sofia foi suave e vazia. Quando? Antes ou depois de você decidir que eu estava dormindo com seu sócio por causa de um sorriso educado? As palavras o atingiram como um tapa, mas ele as merecia. Merecia algo pior. Enzo, eu tentei te contar naquela manhã. Ela continuou, sua voz ficando mais forte. Eu fui ao seu escritório às 7h30, antes que qualquer outra pessoa chegasse. Eu tinha os resultados dos exames na minha bolsa e um discurso ridículo planejado sobre como eu estava com medo, mas como talvez pudéssemos resolver isso juntos. Enzo se lembrou daquela manhã com uma clareza dolorosa.
Ela havia batido em sua porta, parecendo nervosa e bonita, de uma forma que havia feito seu coração paranoico presumir o pior. Ele estava tão convencido de que ela estava vindo para confessar seu caso com Jaime, que a cortou antes que ela pudesse falar. Pode parar, Sofia. Eu sei do que se trata. Vamos manter as coisas simples. Ela o encarou por um longo momento, com os lábios entreabertos como se quisesse dizer algo. Então ela simplesmente assentiu e foi embora. Ele pensou que era culpa. Tinha sido desgosto. Eu ia te contar sobre o bebê. Ela sussurrou, os dedos acariciando distraidamente a borda do cobertor do hospital. Mas você olhou para mim como se eu fosse uma estranha, como se tudo o que tínhamos compartilhado não significasse nada. Então eu decidi. Decidi que se você pudesse nos jogar fora tão facilmente, talvez você não merecesse saber. A confissão pairou no ar entre eles, crua e honesta. Enzo afundou-se na cadeira de visita desconfortável, ao lado da cama dela, de repente sentindo cada um de seus 39 anos. Eu estava com medo, ele disse baixinho, as palavras raspando em sua garganta como vidro quebrado. Medo de que você descobrisse que eu não valia a pena ficar. Medo de que o que tínhamos fosse bom demais para ser real. Você viu o que esperava ver, Enzo, Sofia disse, virando-se para olhá-lo por completo pela primeira vez desde que ele entrara no quarto. Você viu a prova de que eu era como todos os outros que o deixaram. Mas, Enzo, eu nunca quis ir embora. Você me expulsou. Um pequeno som vindo do berço os fez congelar. O bebê se mexeu, os punhos minúsculos emergindo do cobertor, e fez um som suave que foi direto para o coração de Enzo como uma flecha. Ele está dormindo há 2 horas, Sofia disse, sua voz suavizando enquanto ela olhava para o berço. O período mais longo desde que ele nasceu. Eu acho que ele estava esperando por você. Qual é o nome dele? Pela primeira vez, algo que poderia ter sido um sorriso surgiu em seus lábios. Eu não conseguia decidir. Eu ficava pensando que o pai dele deveria ter voz nisso. A simples declaração o desarmou. Depois de tudo o que ele a fez passar, depois de abandoná-la quando ela mais precisava dele, ela ainda reservou esse direito para ele. Ainda guardou um espaço para ele na vida do filho deles. Eu posso! Ele gesticulou em direção ao berço, sua voz mal sendo um sussurro. Sofia assentiu, e Enzo se levantou com as pernas instáveis. 3 passos o levaram à beira do berço e ele olhou para seu filho pela primeira vez. O bebê era perfeito, incrivelmente pequeno e absolutamente perfeito, com uma mecha de cabelo escuro que se parecia exatamente com as fotos de bebê de Enzo e o nariz delicado de Sofia. Seu peito pequeno subia e descia no ritmo da nova vida, e seus dedinhos estavam enrolados em punhos, como se ele já estivesse pronto para lutar contra o mundo. Ele se parece com você, Sofia sussurrou por trás dele. Enzo estendeu um dedo para tocar a mão do bebê. Inacreditavelmente, aqueles dedinhos minúsculos se desenrolaram e se enrolaram ao redor do dele, segurando com uma força surpreendente. E naquele momento, enquanto o aperto de seu filho o ancorava em algo maior do que seu próprio medo, Enzo Barreto percebeu que estava olhando para sua segunda chance. Precisamos conversar, ele disse sem tirar os olhos do bebê. Conversar de verdade sobre tudo. Sim, Sofia concordou em voz baixa. Nós precisamos. O aperto do bebê em seu dedo era surpreendentemente forte, como se ele estivesse ancorando Enzo em algo real, pela primeira vez em meses. Ele já tem sua teimosia, Sofia disse suavemente, observando o filho se recusar a soltar. Havia algo quase como calor em sua voz, a primeira rachadura na distância cuidadosa que ela mantivera desde que ele entrara pela porta. Enzo não conseguia desviar o olhar do rostinho. Cada detalhe parecia incrivelmente precioso. A maneira como os cílios do bebê se abriam sobre as bochechas, o ritmo suave de sua respiração,
as unhas em miniatura que de alguma forma eram perfeitamente formadas. Este era o seu filho, o seu herdeiro. A realidade disso era esmagadora. Como você deu conta? Ele perguntou, sua voz rouca de emoção. Todos esses meses, sozinha. Eu não estava completamente sozinha. Sofia se moveu com cuidado na cama do hospital, fazendo uma leve careta. Dona Eliane, do apartamento ao lado, me ajudou a montar o quartinho, e há um grupo de apoio para mães solteiras no centro comunitário. Elas me ensinaram sobre cadeirinhas de carro e berços e todas as coisas que eu nunca pensei que precisaria saber. Cada palavra era uma faca entre suas costelas. Ela havia construído uma vida, um sistema de apoio, um futuro para o filho deles, enquanto ele se afogava em sua própria miséria e orgulho. Ele estava tão focado em seu ego ferido que havia perdido tudo o que realmente importava. Eu comprei todos os livros sobre gravidez que a livraria Cultura tinha em estoque. Ela continuou. E agora havia definitivamente um toque de sorriso em sua voz. Acho que decorei o que esperar quando se está esperando. Eu costumava ler para ele todas as noites antes de dormir. Você sabia que era um menino? Desde a ultrassonografia de 20 semanas. Eu quase te liguei naquele dia. Eu tinha seu número discado e tudo, mas então me lembrei da maneira como você me olhou naquela última manhã. E eu não consegui. O bebê se mexeu novamente, fazendo um som suave que era ao mesmo tempo de partir o coração e curador. Seus olhos se abriram lentamente, cinza escuro, como nuvens de tempestade, exatamente como os de Enzo. Olá, Enzo sussurrou, e o bebê pareceu focar em sua voz. Me desculpe pelo atraso. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, observando a interação entre pai e filho. Quando ela falou novamente, sua voz era cuidadosamente neutra. As enfermeiras precisam de um nome para a certidão de nascimento. Eu tenho chamado ele de Bebê Lima por enquanto. Lima é o meu nome, ela disse simplesmente. Eu não achava que tinha o direito de usar o seu. A suposição o atingiu mais forte do que qualquer acusação poderia ter atingido. Claro que ela usou o próprio nome. Por que ela daria o nome dele a uma criança cujo pai os havia abandonado? Como você o chamaria? Ele perguntou. Se as coisas tivessem sido diferentes? Sofia ficou em silêncio por tanto tempo que ele pensou que ela não responderia. Então, Heitor Gabriel. Era o nome do meu avô. Ele me criou depois que meus pais morreram naquele acidente de carro quando eu tinha 12 anos. Ele foi o único homem que nunca me decepcionou. A implicação doeu, mas Enzo a aceitou. Ele havia conquistado a desconfiança dela. Heitor, ele repetiu, testando o nome. Os olhos do bebê pareciam se arregalar ao som. Heitor Barreto. Enzo, ele também é meu filho, ele disse baixinho, finalmente levantando o olhar do berço para encontrar os olhos dela. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada depois do que eu fiz. Eu sei que destruí a confiança que tínhamos, mas ele é meu filho e eu quero que ele tenha meu nome. Eu quero que ele saiba que pertence a nós dois. Sofia estudou o rosto dele por um longo momento, procurando por algo. E o que acontece quando você tiver medo de novo? Quando algo te fizer duvidar ou questionar tudo? Eu recebo outro desprezo frio? Heitor perde o pai de novo? As perguntas eram justas, brutais e necessárias. Enzo cuidadosamente tirou o dedo do aperto de seu filho e se sentou na cadeira ao lado da cama de Sofia, perto o suficiente para ver a exaustão em seus olhos e as muralhas cuidadosas que ela havia construído ao redor de seu coração. Eu não posso prometer que não cometerei erros, ele disse. Eu não posso prometer que não ficarei com medo ou direi a coisa errada, mas eu posso prometer que nunca mais vou embora. Não dele. Não de você. Não sem lutar. Lindas palavras, Enzo. Você sempre foi bom com lindas palavras.
Então me deixe provar com ações. Me deixe estar aqui. Me deixe aprender a trocar fraldas e esquentar mamadeiras e fazer todas as coisas que eu deveria ter feito nos últimos 8 meses. Me deixe te mostrar que eu posso ser o homem que vocês dois merecem. Sofia fechou os olhos e por um momento ela parecia tão jovem e vulnerável quanto no primeiro dia em que ela entrou em seu escritório com seu currículo e seu sorriso nervoso. Eu estou cansada, Enzo, ela sussurrou. Estou tão cansada de ser forte o tempo todo. Eu não sei se tenho energia para te ensinar a nos amar. A confissão abriu algo em seu peito. Então não precisa. Apenas me deixe descobrir sozinho. Me deixe ficar aqui enquanto eu descubro. Heitor escolheu aquele momento para soltar um pequeno choro e os olhos de Sofia imediatamente se abriram. Seu corpo se enchendo com a resposta instintiva de uma nova mãe. Mas antes que ela pudesse se mover, Enzo já estava de pé. Eu posso? Ele perguntou, gesticulando em direção ao berço. Ela hesitou, depois assentiu. Enzo nunca havia segurado um bebê antes, mas algo sobre seu filho parecia natural em seus braços, como um pedaço de si mesmo que ele não sabia que estava faltando. Heitor se acalmou quase imediatamente, seu choro diminuindo para soluços suaves. Ele te conhece, Sofia disse, a surpresa em sua voz. Ou ele só está cansado de nos ouvir conversar, Enzo respondeu. Mas havia espanto em sua própria voz também. Enquanto ele olhava para o rosto perfeito de seu filho, Enzo fez uma promessa silenciosa. O que quer que fosse preciso, o tempo que fosse, ele conquistaria seu lugar nesta família, mesmo que isso significasse aprender a confiar em si mesmo novamente. 3 dias depois, Enzo se viu parado na seção de bebês de uma loja de departamentos às 6 da manhã, completamente sobrecarregado. Ele nunca havia percebido que existiam tantos tipos diferentes de fraldas. Recém-nascido, tamanho 1, pele sensível, proteção noturna, algodão orgânico. As opções pareciam infinitas. Uma jovem mãe com uma criança no carrinho lhe deu um olhar simpático enquanto ele ficava parado e congelado no corredor, segurando uma lista rabiscada que Sofia havia lhe dado. Primeira vez? Ela perguntou gentilmente. Está tão óbvio? Ela sorriu. A expressão de cervo sob os faróis entrega. Quantos anos? 3 dias. As palavras ainda pareciam surreais saindo de sua boca. 3 dias atrás, ele era um bilionário sem filhos, que comia comida pronta no jantar e trabalhava 16 horas por dia. Agora, ele era um pai, parado na loja de departamentos ao amanhecer, porque Heitor havia usado a última fralda às 4 da manhã, e Sofia estava muito exausta para sair do hospital. Fraldas de recém-nascido, então, e pegue-as de pele sensível. A pele do bebê é delicada no início. Ela apontou para um pacote azul. Você vai usar cerca de 10 por dia no primeiro mês. 10 por dia. Enzo fez as contas e pegou 3 pacotes, depois reconsiderou e pegou mais 2. É melhor estar preparado. Quando ele voltou ao Hospital Santa Clara, as enfermeiras do turno da manhã estavam fazendo suas rondas. Ele havia se tornado um rosto familiar nos últimos 3 dias, chegando cedo com café para Sofia e ficando até tarde para aprender tudo o que podia sobre como cuidar de um recém-nascido. Não era fácil. Nada sobre a paternidade era intuitivo para ele. Ele havia se atrapalhado em sua primeira troca de fralda. Precisou de 3 tentativas para enrolar Heitor corretamente e quase entrou em pânico quando o bebê não parava de chorar durante a segunda noite. Mas ele estava aprendendo. E mais importante, ele estava ficando. Você voltou cedo, Sofia notou quando ele entrou no quarto 314. Ela estava sentada na cama, Heitor aninhado em seu peito, e havia algo diferente em sua expressão. Menos cautelosa, mais disposta a deixá-lo entrar em sua pequena bolha.
Eu queria estar aqui quando a doutora Maria passasse para perguntar sobre o processo de alta. Ele colocou a sacola de suprimentos na janela e pegou uma xícara de café da cafeteria do hospital. Descafeinado, com aquele creme de baunilha que você gosta. Você se lembrou? Eu me lembro de tudo sobre você, Sofia. Esse é o problema. Ela aceitou o café com gratidão, tomando cuidado para não incomodar Heitor. Os papéis de alta devem estar prontos esta tarde. Eu preciso marcar as consultas com o pediatra e há uma visita de acompanhamento em 2 semanas. Nós vamos precisar marcar as consultas. Enzo corrigiu gentilmente. Se você me permitir fazer parte disso. Sofia ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto dele. Meu apartamento é pequeno. Um quarto, mal tem espaço para mim e o bebê. Não é exatamente o que você está acostumado. Enzo vinha temendo essa conversa. Ele havia passado de carro pelo prédio dela na noite anterior. Um complexo modesto em Pinheiros. O tipo de lugar onde pessoas de classe média viviam. Era limpo e seguro, mas minúsculo. E a ideia de seu filho crescer em um espaço menor que seu escritório apertou seu peito de preocupação. Eu tenho uma casa, ele disse cuidadosamente. Espaço de sobra, um bom bairro, espaço para Heitor crescer. Vocês dois poderiam... Não. A palavra foi firme, mas não raivosa. Eu não vou me mudar para a sua casa, Enzo. Não estamos brincando de casinha só porque temos um bebê juntos. Não foi isso que eu quis dizer. Não foi? Ela mudou Heitor para o outro braço e o bebê fez um som suave de contentamento. Olha, eu aprecio que você queira estar envolvido. Eu aprecio de verdade. Mas eu não serei seu caso de caridade e não vou fingir que somos algo que não somos, só para tornar a coparentalidade mais fácil. A honestidade doeu, mas ele a respeitou. Então o que você quer? Como fazemos isso funcionar? Eu ainda não sei. Ela olhou para Heitor, suas expressões suavizando. Eu sei que quero que ele conheça o pai. Eu sei que quero que ele cresça se sentindo amado e seguro. Além disso, teremos que descobrir à medida que avançamos. Uma batida na porta os interrompeu. A doutora Maria entrou, seguida por uma assistente social que Enzo nunca havia conhecido. Uma mulher de meia idade com olhos gentis e uma prancheta. Bom dia, senhora Lima, senhor Barreto. A doutora Maria sorriu calorosamente. Tenho boas notícias. Mãe e bebê estão liberados para alta esta tarde. Todos os exames voltaram normais. A alimentação está indo bem. E Heitor está ganhando peso lindamente. Isso é maravilhoso, Sofia disse, o alívio evidente em sua voz. A assistente social se adiantou. Sou a senhora Silveira. Só preciso revisar algumas coisas para a papelada de alta. Arranjos de moradia, contatos de emergência, esse tipo de coisa. Claro! Sofia se endireitou levemente e Enzo pôde vê-la se preparando para o que ela claramente esperava ser uma conversa difícil. Você vai para casa com o pai? Senhora Silveira perguntou, com a caneta pronta em sua prancheta. Não, eu tenho meu próprio apartamento. Heitor e eu ficaremos bem lá. Senhora Silveira fez uma anotação, então olhou para Enzo. E o seu envolvimento, senhor Barreto? Eu serei tão envolvido quanto Sofia me permitir. Ele disse, honestamente. Eu quero ser um bom pai para Heitor. Eu ainda estou aprendendo. Algo em sua resposta deve tê-la satisfeito, pois ela sorriu e fez outra anotação. É revigorante ver pais que estão focados no que é melhor para a criança, em vez de em seus próprios egos. Precisaremos estabelecer um acordo de custódia formal eventualmente. Mas por enquanto, o mais importante é que Heitor tenha 2 pais que o amam. Amor. A palavra pairou no ar como uma promessa e um desafio. Enzo olhou para seu filho, dormindo pacificamente nos braços de Sofia, e percebeu com uma clareza impressionante que era verdade. Em algum momento entre a primeira vez que ele segurou o Heitor e este momento, o amor havia se infiltrado por todas as suas defesas. Há mais uma coisa, ele disse, sua voz cuidadosa. A certidão de nascimento. Nós discutimos o nome.
Sofia encontrou os olhos dele do outro lado do pequeno quarto do hospital. Heitor Gabriel Barreto, ela disse calmamente, se você tem certeza de que quer essa responsabilidade. Eu nunca tive tanta certeza de nada em minha vida. Enquanto a senhora Silveira anotava o nome que tornaria seu filho oficialmente seu, Enzo sentiu algo mudar dentro dele. Isso não era mais apenas sobre provar a si mesmo. Isso era sobre se tornar o homem que Heitor merecia chamar de pai. E talvez, se ele tivesse muita sorte e trabalhasse muito, se tornar o homem em quem Sofia um dia pudesse confiar novamente. Às 2 da manhã, se tornaram o novo horário favorito de Enzo, embora ele nunca tivesse acreditado nisso uma semana atrás. Ele se sentou na poltrona ao lado do berço de Heitor, dando a mamadeira ao filho sob o brilho suave de uma luz noturna em forma de lua crescente. O pequeno apartamento de Sofia estava quieto, exceto pelos sons suaves do bebê mamando e o zumbido distante do tráfego. Através das paredes finas, ele podia ouvir a televisão da dona Eliane tocando infomerciais tarde da noite em volume baixo. Sua mãe finalmente está dormindo. Ele sussurrou para Heitor, que o encarava com aqueles olhos cinzentos sérios. Ela tem dormido cerca de 3 horas por noite desde que te trouxemos para casa. Eu não sei como ela fez isso sozinha por tanto tempo. A última semana havia sido uma revelação. Enzo havia reestruturado toda a sua vida em torno de horários de alimentação e trocas de fraldas, delegando a maioria de suas responsabilidades de negócios à sua equipe capaz. Ele nunca havia imaginado que assistir um ser humano minúsculo dormir poderia ser mais fascinante do que relatórios de lucros trimestrais. Mas aqui estava ele, completamente cativado por cada respiração que seu filho dava. Heitor terminou sua mamadeira e Enzo o levantou com cuidado para o ombro, dando tapinhas em suas costas com o ritmo suave que Sofia havia lhe ensinado. O bebê soltou um pequeno arroto e Enzo não pôde deixar de sorrir. Bom trabalho, amigão. Sua mãe diz que você precisa fazer isso. Ele se orgulha muito dos arrotos dele. A voz suave de Sofia veio da porta. Ela estava usando uma camiseta de uma universidade antiga e calças de pijama, o cabelo preso em um coque bagunçado, e parecia mais bonita do que qualquer mulher tinha o direito de parecer às 2 da manhã. Pensei que você estava dormindo. Eu estava, mas ainda estou me acostumando com a ideia de ter outra pessoa aqui para as mamadas noturnas. Ela atravessou a pequena sala de estar e afundou no sofá com um suspiro cansado, não reclamando, apenas, é diferente. Diferente era um eufemismo. Na última semana, Enzo vinha dormindo no sofá desconfortável de Sofia, que era cerca de 7 centímetros muito curto para seus quase 2 metros de altura. Ele havia se oferecido várias vezes para pegar um quarto de hotel por perto, mas Sofia havia insistido para que ele ficasse. Se você vai aprender a ser pai, precisa aprender como são as noites de verdade, ela havia dito. Ela estava certa. As noites eram exaustivas, esmagadoras e estranhamente mágicas ao mesmo tempo. Ele está ficando mais pesado, Enzo notou, ajustando o peso de Heitor, enquanto continuava dando tapinhas em suas costas. O Dr. Gustavo diz que ele está ganhando peso perfeitamente. Toda essa alimentação está valendo a pena. Sofia sorriu, o primeiro sorriso genuíno e desprotegido que ele havia visto dela desde antes de tudo desmoronar. Você está ficando bom nisso, sabe? Nessa coisa de ser pai. O elogio o aqueceu mais do que provavelmente deveria. Eu tenho uma boa professora. Você tem bons instintos. Eu tenho te observado com ele. E é natural. Você não o segura mais como se ele fosse quebrar. Heitor havia adormecido novamente no ombro de Enzo, seu corpinho completamente relaxado. Enzo se levantou com cuidado e o colocou de volta no berço, um processo que levou dias para ele dominar sem acordar o bebê. Sucesso! Ele sussurrou enquanto Heitor se acomodava no sono sem se mexer. Café? Sofia perguntou baixinho,
já se movendo em direção à pequena cozinha. Às 2 da manhã, bem-vindo à vida de paz de primeira viagem. O sono é opcional. A cafeína é essencial. Enzo a seguiu para a cozinha, que era mal grande o suficiente para os dois ficarem confortavelmente. Ele a observou se mover pelo espaço com uma familiaridade eficiente e percebeu como ela havia construído uma vida completa sem ele. A geladeira estava coberta de lembretes de consultas e listas de compras escritas com a caligrafia arrumada dela. Uma cesta de roupas de bebê limpas estava na pequena mesa, esperando para ser dobrada. Tudo era organizado, proposital e dolorosamente doméstico. Eu estive pensando, Sofia disse enquanto ligava a cafeteira, sobre o que vem depois, quando você voltar para a sua vida de verdade. Esta é a minha vida de verdade agora. Ela se virou para encará-lo, encostando-se ao pequeno balcão. Enzo, você não pode dormir no meu sofá para sempre. Você tem uma empresa para administrar, uma vida no centro de São Paulo. Isso, ela gesticulou ao redor do pequeno apartamento. Não é sustentável para você. E se eu não quiser voltar para aquela vida? O que você quer dizer? Enzo passou a mão pelo cabelo, tentando encontrar as palavras certas. Uma semana atrás, minha maior preocupação era se a fusão com a Johansson seria concluída a tempo. Eu trabalhava 14 horas por dia, jantava na minha mesa e chamava isso de viver. Agora eu passo metade da noite alimentando nosso filho e nunca estive tão feliz. Me diga como isso faz sentido. Sofia serviu café em 2 canecas diferentes. A dele era uma lembrança do Mercadão de São Paulo. A dela tinha um gato de desenho animado que provavelmente restava da época da faculdade. Faz sentido porque você o ama, ela disse simplesmente. Mas o amor não paga por fraldas, consultas médicas e faculdade. Você tem responsabilidades. Minha maior responsabilidade é para com ele, para com vocês dois. Eu não preciso que você cuide de mim, Enzo. A voz dela era gentil, mas firme. Eu estava me virando bem antes de você voltar. Se virando bem, não é o mesmo que ser feliz. As palavras pairaram entre eles e Enzo imediatamente se arrependeu delas. Ele não tinha o direito de fazer suposições sobre a felicidade dela, nenhum direito de sugerir que a vida dela estava incompleta sem ele. Me desculpa, ele disse rapidamente. Eu não quis dizer... Não, você está certo. Sofia segurou a caneca de café com as 2 mãos, olhando para o líquido escuro. Eu estava sobrevivendo, não vivendo, mas essa foi a minha escolha. Assim como esta é a minha escolha agora. Que escolha? Ela olhou para ele e ele viu algo em seus olhos que fez seu peito se apertar com esperança e medo em igual medida. Se vou te deixar tentar de novo, se vou confiar que você não vai fugir da próxima vez que as coisas ficarem complicadas. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Se vou admitir que ter você aqui esta semana tem parecido como se talvez pudéssemos ser uma família, afinal. A confissão o atingiu como um golpe físico. Durante toda a semana, ele teve medo de ter esperança de algo mais do que a coparentalidade. Medo de insistir em algo que ela não estava pronta para dar. Sofia, eu estou com medo, ela sussurrou. Estou apavorada que, se eu me permitir acreditar em nós de novo, você encontrará outra razão para duvidar de mim. Outra desculpa para ir embora. Enzo largou o café e se aproximou. Perto o suficiente para ver a exaustão e a esperança em conflito em seus olhos verdes. Eu também estou com medo, ele admitiu. Com medo de que eu estrague tudo de novo. Com medo de que eu não saiba ser o homem que vocês dois merecem. Mas eu tenho mais medo de não tentar. Um choro suave da sala de estar os interrompeu, e ambos sorriram para o som familiar. Heitor está pronto para a 2ª rodada, Sofia disse suavemente. Eu o pego. Enquanto Enzo caminhava de volta para o berço, ele a ouviu sussurrar atrás dele. Vamos descobrir, de alguma forma. E pela primeira vez em uma semana, Enzo acreditou que eles realmente poderiam. O supermercado, em uma tarde de terça-feira,
Era um mundo completamente diferente do que Enzo já havia experimentado. Ele empurrava o carrinho pelo corredor de cereais, enquanto Heitor dormia pacificamente em sua cadeirinha de carro, que estava cuidadosamente presa no cesto principal do carrinho. Sofia andava ao lado dele, marcando os itens de uma lista escrita no verso de um envelope. E por um momento, eles pareciam qualquer outra jovem família fazendo suas compras semanais. Precisamos de fórmula, mas não da cara, Sofia disse, parando em frente à seção de bebês. A marca própria funciona tão bem e custa a metade do preço. Enzo automaticamente estendeu a mão para a opção de marca, depois se conteve. 2 semanas atrás, ele não teria pensado 2 vezes em gastar R$ 20 extras em fórmula. Agora, observando Sofia comparar preços cuidadosamente e procurar por promoções, ele estava começando a entender o quão diferentes seus mundos realmente eram. O pediatra disse que Heitor está ótimo com o que estamos usando. Ela continuou, colocando a fórmula genérica no carrinho. Não há necessidade de consertar o que não está quebrado. Sofia, ele disse cuidadosamente, você sabe que eu posso ajudar com as despesas, certo? Heitor também é meu filho. Eu sei, e eu aprecio isso, mas não me sinto confortável com você pagando por tudo só porque pode. Ela se moveu em direção à seção de frutas e verduras, e ele a seguiu, ainda tentando navegar nesta nova dinâmica. Eu também quero contribuir. Eu quero me sentir como uma parceira igual nisso. Mesmo que isso signifique escolher a opção mais barata quando não há necessidade de ser. Ela parou de andar e se virou para encará-lo. Sua expressão séria. Especialmente nesse momento. Enzo, você ganha em 1 mês mais dinheiro do que eu ganhei em toda a minha vida. Se eu te deixar começar a pagar por tudo, o que acontece com a minha independência? O que acontece quando o Heitor ficar mais velho e se perguntar por que o papai compra tudo e a mamãe não contribui com nada? A pergunta o atingiu mais forte do que ele esperava. Ele estava pensando em contribuições financeiras em termos de necessidade prática, mas ela estava pensando na compreensão futura do filho sobre relacionamentos e igualdade. Eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira. Eu sei que não. E isso não é sua culpa. Você nunca teve que pensar. Ela se inclinou e ajeitou o cobertor de Heitor, seu toque suave e automático. Mas eu preciso pensar nessas coisas. Eu preciso pensar em que tipo de exemplo estamos dando. Eles continuaram comprando em silêncio por alguns minutos e Enzo se pegou realmente olhando para os outros compradores pela primeira vez. Uma mãe com 2 crianças pequenas contava cuidadosamente os itens enquanto os colocava em seu carrinho. Um idoso comparava os preços de diferentes marcas de massa. Um jovem casal tinha uma discussão silenciosa sobre se podiam pagar pelo leite orgânico. Eu quero te mostrar uma coisa, ele disse de repente. O quê? Neste fim de semana, se você estiver disposta. Há algo que eu quero que você e Heitor vejam. Sofia parecia cética. Enzo, se isso é sobre a sua casa de novo, não é sobre morar junto. É sobre entender. Sobre te mostrar o que eu quis dizer quando disse que eu quero que esta seja a minha vida de verdade. A manhã de sábado os encontrou dirigindo pelas ruas do Pacaembu, Heitor dormindo pacificamente em sua cadeirinha de carro na parte de trás da Range Rover de Enzo. Sofia havia ficado quieta durante o trajeto, ocasionalmente dando direções, embora o GPS de Enzo fosse perfeitamente capaz de levá-los ao seu destino. Vire à esquerda aqui, ela disse, enquanto se aproximavam de uma pequena rua residencial, com casas modestas de família. Enzo seguiu suas instruções e parou em frente a uma casa que ele nunca tinha visto antes, um bangalô dos anos 40, com um pequeno jardim na frente e uma varanda que já vira dias melhores. Uma idosa estava sentada nos degraus da frente e seu rosto se iluminou quando ela viu o carro deles. Dona Eliane, Enzo perguntou. Eu pedi a ela para cuidar de Heitor por algumas horas. Sofia explicou, já saindo do carro.
Há algo que eu quero te mostrar também. Eles transferiram Heitor e sua bolsa de fraldas para a dona Eliane, que o abraçou como se ele fosse seu próprio neto. E então Sofia levou Enzo a um ponto de ônibus na esquina. Nós vamos de ônibus? Você disse que queria entender minha vida. Isso faz parte dela. A viagem levou 45 minutos e 3 baldeações. Enzo, que estava acostumado a viajar para todos os lugares de carro ou avião particular, se viu fascinado pela mistura de vidas de São Paulo no transporte público. Sofia parecia completamente à vontade, conversando baixinho com ele sobre o horário de sono de Heitor e seus planos de voltar a trabalhar em tempo parcial. Esta é a nossa parada, ela disse, quando o ônibus parou em um cruzamento movimentado no centro de São Paulo. Ela o levou por uma rua repleta de pequenos negócios, uma lavanderia, um mercadinho, um restaurante vietnamita com mesas de plástico na calçada. Finalmente, ela parou em frente a uma loja estreita com uma placa pintada à mão. Berçário Novos Começos. É aqui que eu pretendo deixar Heitor quando eu voltar a trabalhar, ela disse. Não é chique, mas a dona, Carmen, é incrível. Ela faz isso há 15 anos e trata cada criança como se fosse da família. Através da janela, Enzo podia ver um grupo de crianças pequenas brincando com blocos, enquanto uma mulher com cabelos grisalhos se sentava no chão ao lado deles, lendo um livro ilustrado. O espaço era limpo, mas claramente bem usado, com obras de arte cobrindo todas as superfícies de parede disponíveis e brinquedos que mostravam o desgaste de muitas mãos pequenas. Custa 1/3 do que os berçários chiques cobram, Sofia continuou. E Heitor estaria com crianças de todas as origens, não apenas filhos de pais ricos. Enzo entendeu o que ela estava lhe mostrando. Isso não era apenas sobre cuidados infantis. Era sobre valores, sobre o tipo de mundo em que ela queria que o filho deles crescesse. Sua vez, ela disse simplesmente. A segunda viagem de ônibus os levou na direção oposta, em direção à orla e aos edifícios cintilantes do centro de São Paulo. Mas em vez de ir para seu escritório ou sua cobertura, Enzo a levou para um pequeno parque com vista para a represa de Guarapiranga. Eu costumava vir aqui quando eu era criança, ele disse enquanto eles encontravam um banco de frente para a água. Meus pais estavam sempre viajando ou trabalhando e às vezes a babá me trazia aqui para alimentar os patos. É lindo. Eu estava pensando, talvez este possa ser o lugar de Heitor também. Não chique ou caro, apenas um lugar onde ele possa vir quando precisar pensar. Um lugar que pertence a todos nós. Sofia ficou em silêncio por um longo momento, observando uma balsa fazer seu caminho pela água cinzenta. Você está tentando encontrar um meio-termo, ela disse finalmente. Estou tentando encontrar o nosso meio-termo, o seu, o meu e o de Heitor. Uma gaivota pousou perto dos pés deles, claramente esperando por comida, e Sofia riu suavemente. Eu não tenho nenhum lanche, desculpe. Da próxima vez, Enzo disse. Nós vamos trazer biscoitos da próxima vez. Da próxima vez. Ela concordou, e as palavras soaram como uma promessa. Enquanto eles se sentavam juntos, observando a água, a ausência de Heitor parecia temporária, em vez de divisiva. Pela primeira vez desde que ele voltou para a vida deles, Enzo sentiu que eles estavam construindo algo novo juntos, não tentando recriar o que eles haviam perdido, mas criando algo melhor. A ligação veio às 19h43 de uma quinta-feira, exatamente quando Enzo estava dando a mamadeira noturna a Heitor. Enzo Barreto, ele atendeu, equilibrando o telefone entre o ouvido e o ombro, enquanto mantinha os olhos no rosto sonolento de seu filho. Senhor Barreto, aqui é a Rebeca do seu escritório. Sinto muito por ligar tão tarde, mas houve um problema com a aquisição da Morrison. A equipe jurídica deles está ameaçando desistir, a menos que possamos conseguir que alguém vá para Tóquio até amanhã à noite. Enzo sentiu seu estômago afundar. O acordo com a Morrison estava sendo negociado há 18 meses. Uma fusão que expandiria a Barreto Aviação
para o mercado asiático e garantiria o futuro da empresa pelas próximas 2 décadas. Jaime não pode lidar com isso? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Seu sócio era brilhante com números, mas terrível nas delicadas negociações pessoais que haviam tornado este acordo possível. O Sr. Morrison pediu especificamente pelo senhor. Senhor. Ele disse que se o senhor não estiver lá para a assinatura final, ele interpretará isso como um sinal de que a Barreto Aviação não está totalmente comprometida. Heitor havia terminado sua mamadeira e estava fazendo sons suaves contra o ombro de Enzo. Da cozinha, ele podia ouvir Sofia cantarolando baixinho enquanto limpava a bagunça do jantar. Uma sinfonia doméstica que se tornara a trilha sonora de sua nova vida. Quanto tempo eu precisaria ficar lá? 3 dias no mínimo. Talvez 4 se houver complicações. 4 dias. Não parecia muito, mas poderia muito bem ter sido 4 meses. O período mais longo que ele havia ficado longe de Heitor, desde o nascimento do bebê, era de algumas horas para um corte de cabelo. A ideia de estar do outro lado do mundo, incapaz de ajudar com as mamadas noturnas ou as trocas de fraldas, apertou seu peito de ansiedade. Senhor, o que devo dizer ao Sr. Morrison? Me dê 1 hora, Enzo disse. Eu ligo de volta. Ele encerrou a chamada e se sentou no silêncio do pequeno apartamento de Sofia. O peso quente de Heitor contra seu peito, a única coisa que o ancorava no momento. Tudo bem? Sofia apareceu na porta, com um pano de prato nas mãos e preocupação nos olhos. Crise de negócios. Eu talvez precise ir para Tóquio. Ah. Ela entrou na sala e sentou-se no sofá em frente a ele. Quando? Amanhã. Por 3 ou 4 dias. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido com todas as coisas que eles haviam trabalhado tanto para construir nas últimas 3 semanas. Heitor se mexeu em seus braços, os dedinhos minúsculos se enrolando na borda da camisa de Enzo, como se ele pudesse sentir a tensão na sala. É um grande negócio? Sofia perguntou finalmente. O maior. 18 meses de trabalho, centenas de empregos em jogo. Se isso não der certo, ele balançou a cabeça. Seria um golpe significativo para a empresa, para ele lembrar. Então você tem que ir. A certeza em sua voz o surpreendeu. Ele esperava discussões, talvez acusações, de que ele estava escolhendo o trabalho em vez da família novamente. Em vez disso, ela parecia calma, até mesmo solidária. Sofia, eu não posso simplesmente te deixar sozinha com o Heitor. Não agora, quando ainda estamos descobrindo tudo. Enzo, eu cuidei dele sozinha por semanas antes de você voltar para nossas vidas. Acho que posso dar conta de 3 dias. Esse não é o ponto. Ele se levantou com cuidado, colocando o Heitor em sua cadeira de balanço. O ponto é que eu não quero ir. 3 semanas atrás eu teria pegado um avião sem pensar 2 vezes. Agora, a ideia de ficar longe de vocês 2 me faz sentir doente. Ela estudou o rosto dele procurando por algo. E se eu dissesse que você não pode ir? E se eu te dissesse que ir embora agora provaria que você ainda é o mesmo homem que coloca os negócios acima de tudo? A pergunta o atingiu como um golpe físico, porque parte dele estava pensando exatamente a mesma coisa. É isso que você está dizendo? Não. Ela se levantou e se aproximou, perto o suficiente para que ele pudesse sentir o cheiro suave de seu shampoo. Eu estou dizendo que o velho Enzo já estaria fazendo as malas. O novo Enzo está sentado aqui, agonizando sobre uma viagem de 3 dias, porque ele se tornou um pai que coloca sua família em primeiro lugar. Mesmo que essa família não tenha certeza se me quer ainda, especialmente nesse caso. Ela estendeu a mão e tocou seu braço. O primeiro contato físico intencional que eles compartilharam desde o nascimento de Heitor. Vá para Tóquio, salve sua empresa, mas volte para nós. E se algo acontecer enquanto eu estiver fora? E se Heitor ficar doente, ou você precisar de ajuda, ou... Então eu vou te ligar. E se for realmente sério, você pega o próximo avião para casa. Mas, Enzo, você não pode nos proteger de todos os problemas possíveis nunca saindo do apartamento.
Ele sabia que ela estava certa, mas o medo ainda estava lá, frio e afiado em seu peito. E se isso mudar as coisas? E se ficar longe te fizer perceber que você está melhor sem mim? Sofia ficou em silêncio por um longo momento, e quando ela falou, sua voz era suave, mas firme. Ou o quê, se isso me fizer perceber o quanto eu passei a depender de você estar aqui? O quanto Heitor se ilumina quando ouve a sua voz? O quão mais fácil tudo parece quando estamos fazendo isso juntos? A confissão pairou entre eles como uma ponte que nenhum dos dois havia tido coragem de atravessar antes. Você realmente acha que eu devo ir? Eu acho que você deve fazer o que precisa para garantir o futuro do nosso filho. E eu acho que você deve confiar que o que construímos juntos é forte o suficiente para sobreviver a 3 dias de separação. Heitor escolheu aquele momento para soltar um pequeno choro, e ambos se viraram para ele automaticamente. Enzo se ajoelhou ao lado do carrinho e tocou a bochecha de seu filho, maravilhado com a forma como algo tão pequeno poderia ter reorganizado completamente suas prioridades. Ok, ele disse finalmente. Eu vou, mas eu quero que você me prometa uma coisa. O quê? Se você precisar de qualquer coisa mesmo, você vai me ligar. Não me importo se forem 3 da manhã no horário de Tóquio e você só quer ouvir uma voz adulta porque Heitor está chorando há 2 horas. Prometa-me que você não vai tentar resolver tudo sozinha. Eu prometo. E prometa-me que, quando eu voltar, nós vamos conversar. Conversar de verdade. Sobre o que isso é. O que queremos que seja. O que estamos construindo. Ela assentiu, e ele pensou ter visto algo que poderia ter sido alívio em seus olhos. Eu prometo isso também. Enquanto Enzo ligava de volta para Rebeca para confirmar seus arranjos de viagem, ele sentiu algo mudar dentro dele. Pela primeira vez desde que Heitor nasceu, ele estava escolhendo deixar sua família, mas de alguma forma, fazer essa escolha, porque era o melhor para todos eles, parecia diferente de fugir. Parecia o tipo de decisão que um pai de verdade faria. E talvez, se ele tivesse muita sorte, o tipo de decisão que provaria a Sofia que ele realmente havia mudado. A videochamada se conectou às 6 horas da manhã, no horário de Tóquio, 14 no horário de São Paulo, e Enzo sentiu seu coração se acalmar no momento em que o rosto de Sofia apareceu na tela de seu laptop. Como está, meu garoto? Ele perguntou, ajustando a gravata no quarto de hotel estéril que se tornara sua prisão temporária nos últimos 3 dias. Veja por si mesmo. Sofia inclinou o telefone e Heitor entrou em vista, deitado em seu tapete de brincar e batendo nos brinquedos coloridos pendurados acima dele. Mesmo através da conexão de vídeo pixelizada, Enzo podia ver o quão mais alerta e focado seu filho parecia. Ele ficou mais forte, Enzo disse, o espanto colorindo sua voz. Olha como ele está alcançando as coisas. Bebês mudam rápido nesta idade. Dona Eliane diz que ele tem perguntado por você. O sorriso de Sofia estava cansado, mas genuíno. Bem, não perguntando exatamente, mas ele fica olhando para a porta como se estivesse esperando por alguém. O comentário atingiu Enzo mais forte do que deveria. 3 dias. Ele só havia ficado fora por 3 dias e já sentia que estava perdendo tudo o que era importante. Como você está se virando? Ele perguntou, estudando o rosto dela em busca de sinais de exaustão ou estresse. Melhor do que eu esperava, na verdade. Eu esqueci o quanto eu gostava de ter o apartamento para mim às vezes. Não me entenda mal, ela acrescentou rapidamente. Eu sinto sua falta aqui, mas tem sido bom me lembrar que eu posso dar conta das coisas sozinha quando preciso. Havia algo em seu tom que fez Enzo largar a xícara de café que ele estava segurando. Sofia, está tudo bem? Você parece diferente, confiante, como se algo tivesse mudado. Ela ficou em silêncio por um momento, e ele a observou ajeitar a posição de Heitor no tapete antes de responder. Eu estive pensando muito nestes últimos dias, sobre nós, sobre o que estamos fazendo, sobre o que eu quero. E
E eu percebi algo importante. Ela olhou diretamente para a câmera, e mesmo através dos milhares de quilômetros entre eles, seu olhar parecia intenso e proposital. Eu estava com tanto medo de ser machucada de novo que eu estava me contendo, mantendo você a uma distância segura, mesmo enquanto deixava você entrar em nossas vidas. Enzo sentiu seu pulso acelerar. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que te ver agonizar por ter que ir para esta viagem, ver o quanto você odiava estar longe de Heitor, me fez entender algo. Você não é o mesmo homem que se afastou de mim há 8 meses. Sofia, me deixe terminar. A voz dela era gentil, mas determinada. Eu estive te testando, Enzo, fazendo você provar a si mesmo repetidamente, porque eu estava com muito medo de apenas acreditar. Mas você provou a si mesmo. Cada mamada noturna, cada troca de fralda, cada vez que você colocou as necessidades de Heitor acima do seu próprio conforto. Você me mostrou quem você realmente é. Realmente. O quarto de hotel de repente pareceu muito pequeno, muito longe de onde ele precisava estar. O que isso significa para nós quando eu voltar? Significa que eu quero tentar. Tentar de verdade. Não apenas coparentalidade ou descobrir as coisas à medida que avançamos, mas realmente construir algo juntos. Uma família, uma vida. As palavras que ele esperava ouvir há semanas. E ele estava preso em um quarto de hotel do outro lado do mundo. Eu quero isso também. Mais do que eu já quis qualquer coisa. Eu sei que você quer. Eu posso ver na maneira como você olha para Heitor. Ouço na sua voz quando você liga. E Enzo, eu posso sentir na maneira como você olha para mim. Antes que ele pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de Rebecca. Morrison quer se encontrar em 10 minutos. Assinaturas finais hoje. Eu tenho que ir, ele disse com relutância. A reunião final está começando. Vá e feche seu negócio. Nós estaremos aqui quando você voltar. Sofia, obrigado por confiar em mim para ir e por tudo o que você acabou de dizer. Obrigada por voltar para nossas vidas e lutar pelo seu lugar nelas. A conexão terminou e Enzo olhou para a tela em branco por um momento, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. Então ele pegou sua jaqueta e se dirigiu para o elevador, mais motivado do que nunca para fechar este acordo e voltar para casa. As próximas 8 horas passaram em um borrão de apertos de mão, assinaturas e contratos cuidadosamente redigidos. Quando os documentos finais foram assinados e o champanhe foi servido, Enzo havia garantido o maior acordo da história da Barreto Aviação. Morrison pessoalmente apertou sua mão e prometeu uma parceria longa e lucrativa. Você deveria estar comemorando, Rebecca disse enquanto esperavam pelo carro para o aeroporto. Este acordo vai mudar tudo para a empresa. Eu estou comemorando, Enzo respondeu, verificando o relógio e calculando os fusos horários. Eu só estou comemorando o que está me esperando em casa, mais do que o que nós conquistamos aqui. O voo de volta para São Paulo pareceu interminável. Enzo tentou dormir, mas se viu muito agitado, ansioso demais para voltar para sua família. Ele passou a maior parte das 14 horas pensando nas palavras de Sofia, no futuro que eles realmente poderiam construir juntos. Quando ele finalmente atravessou a porta do apartamento de Sofia, às 20h de domingo, a primeira coisa que ouviu foi um choro. Não o choro faminto usual de Heitor, mas o lamento angustiado de um bebê doente. Sofia, ele chamou, largando a mala e se movendo rapidamente em direção ao canto de Heitor na sala de estar. Aqui, a voz exausta dela veio do banheiro. Ele os encontrou no pequeno espaço. Sofia sentada na beirada da banheira, enquanto Heitor, usando apenas uma fralda, chorava em seus braços. O ar estava pesado com o vapor do chuveiro quente atrás da cortina fechada. O que houve? Enzo perguntou, imediatamente se movendo para verificar a testa de Heitor com as costas da mão. Ele começou a ter febre há cerca de 6 horas.
Eu liguei para o pediatra e ela disse para tentar um banho de vapor para ajudar com a congestão. Ele tem chorado desde esta tarde. Sofia parecia completamente exausta, seu cabelo úmido do vapor e seus olhos vermelhos de preocupação e fadiga. Sem pensar, Enzo estendeu a mão para Heitor e ela o entregou com gratidão. Você dormiu alguma coisa? Um pouco, talvez 1 hora esta manhã, antes que a febre dele subisse. Enzo aninhou seu filho em seu peito, sentindo o leve calor irradiando do pequeno corpo. O choro de Heitor gradualmente diminuiu, substituído por pequenos soluços e a respiração entupida de um bebê congestionado. Você deveria ter me ligado, ele disse suavemente. Você estava na reunião mais importante da sua carreira. Eu não ia interromper isso por um resfriado comum. Sofia, olhe para mim. Quando ela levantou seus olhos cansados para os dele, ele continuou. Não há reunião, não há acordo, não há quantidade de dinheiro que seja mais importante do que você me ligar quando nosso filho está doente. Você entende isso? Ela assentiu e ele viu lágrimas ameaçando nos cantos de seus olhos. Eu senti sua falta, ela sussurrou. Nós dois sentimos, e quando ele ficou doente eu percebi o quão mais fácil tudo é quando você está aqui. Eu senti falta de vocês também, de nós dois. Tanto que pensei em pegar um avião para casa ontem, com acordo ou sem acordo, mas você ficou e terminou o que começou. Eu fiquei, porque você estava certa. Heitor merece um pai que possa prover para o futuro dele, mas ele também merece um pai que esteja aqui quando ele precisar. Heitor havia adormecido no ombro de Enzo, sua respiração gradualmente se tornando mais fácil no ar úmido. Sofia desligou o chuveiro e se encostou na parede do banheiro, parecendo que poderia desabar de exaustão. Venha, Enzo disse gentilmente. Vamos descansar. Enquanto ele carregava seu filho adormecido em direção ao berço e ajudava Sofia a ir para o sofá, Enzo percebeu que algo havia mudado fundamentalmente durante seu tempo fora. Eles não estavam mais apenas descobrindo a coparentalidade. Eles estavam se tornando uma família. A febre de Heitor baixou na 3ª noite após o retorno de Enzo de Tóquio, mas foi só na manhã seguinte que todo o resto se abriu entre eles. Enzo acordou no sofá e encontrou Sofia parada perto da janela, segurando o filho e olhando para o amanhecer cinzento de São Paulo. Ela estava usando uma de suas camisetas antigas, algo que havia acontecido gradualmente nas últimas semanas à medida que os limites entre as coisas dele e dela começavam a se confundir, e seu cabelo estava solto ao redor dos ombros. Ele está melhor, ela disse sem se virar. A temperatura dele está normal há 6 horas. Isso é bom. Enzo se sentou, passando a mão pelo cabelo amassado pelo sono. Como você está? Com medo. A honestidade em sua voz o fez se levantar e se aproximar. Du Heiter? Disso tudo. Ela se virou para encará-lo e ele viu algo cru e vulnerável em seus olhos verdes. Sobre nós. Sobre o quão certo isso parece e o quão apavorada eu estou de que vou estragar tudo. Heitor estava acordado em seus braços, olhando entre seus pais com a expressão séria que o fazia parecer sábio, além de suas 6 semanas. Enzo estendeu a mão para tocar a bochecha de seu filho, e Heitor imediatamente se virou para a mão do pai. Você não vai estragar nada, você não sabe disso. A voz de Sofia era mal um sussurro. Eu nunca fiz isso antes, Enzo. Eu nunca fui parte de uma família, nunca tive alguém que ficou. E se eu não souber como? A confissão o atingiu como um golpe físico. Em todas as suas conversas sobre os medos dele e os erros passados, ele nunca havia realmente considerado que ela poderia estar tão aterrorizada quanto ele, apenas por razões diferentes. Me diga, ele disse gentilmente. Dizer o quê? Sobre não ter uma família. Sobre as pessoas não ficarem. Sofia se moveu para se sentar no sofá, acomodando Heitor em seu peito. Por um momento, Enzo pensou que ela não responderia. Então ela começou a falar, sua voz suave e distante. Depois que meus pais morreram,
Eu morei com 6 famílias adotivas diferentes ao longo de 4 anos. Algumas eram legais, outras não, mas nenhuma era permanente. Eu aprendi a não me apegar demais, a não esperar que ninguém me mantivesse. Ela acariciou as costas de Heitor com círculos suaves. Meu avô foi a exceção. Ele me acolheu quando eu tinha 16 anos, e por 2 anos eu realmente acreditei em família de novo. Então ele teve um ataque cardíaco. Quantos anos você tinha? 18. Tecnicamente adulta. Então voltei para o sistema até que eu saí dele. Ela olhou para ele, e ele viu lágrimas ameaçando nos cantos de seus olhos. Você sabe como é nunca ser a primeira opção de ninguém? Ser sempre temporária? Enzo afundou-se ao lado dela no sofá, perto o suficiente para tocar, mas sem presumir. É por isso que você ficou tão brava quando eu fui embora? Não apenas por causa do que tínhamos, mas porque eu provei que eu era temporária de novo. Que mesmo quando alguém afirmava me amar, eu ainda era descartável no momento em que as coisas ficavam complicadas. As palavras eram como flechas, cada uma encontrando seu alvo em seu peito. Ele pensou naquela manhã 8 meses atrás, sobre a eficiência fria com a qual ele a dispensou, e se sentiu doente com o conhecimento do que sua covardia custou a ambos. Sofia, eu não estou te contando isso para te fazer sentir culpado. Ela o interrompeu. Eu estou te contando porque eu preciso que você entenda por que isso é tão difícil para mim. Porque, mesmo agora, quando tudo parece perfeito, eu continuo esperando que você perceba que eu não valho a pena o trabalho. Heitor fez um som suave e virou a cabeça para Enzo, como se pudesse sentir a tensão na sala. Sem pensar, Enzo estendeu a mão para seu filho, e Sofia o entregou. Você quer saber o que eu percebi em Tóquio? Enzo disse, acomodando Heitor em seu ombro. Eu percebi que passei tantos anos com medo de ser machucado, que me tornei alguém que machucava os outros primeiro. Eu pensei que isso estava me protegendo, mas tudo o que fez foi garantir que eu acabaria sozinho. Você não está sozinho agora. Não, não estou, e nem você. Ele se ajeitou para poder olhar diretamente para ela. Sofia, você não é temporária. Você não é descartável. Você é a mãe do meu filho e a mulher por quem me apaixonei. E eu passarei o resto da minha vida te provando que você vale tudo. Como você pode ter tanta certeza? Porque olhe para o que você construiu. Ele gesticulou ao redor do pequeno apartamento, mas ele queria dizer algo maior do que o espaço físico. Olhe para a vida que você criou para si mesma e para Heitor. Olhe para como você amou nosso filho, mesmo quando você tinha todos os motivos para me odiar. Olhe para como você me deixou voltar quando você poderia ter me afastado para sempre. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, e ela não tentou enxugá-las. Eu não sei como estar em um relacionamento, Enzo. Eu não sei como confiar que alguém vai ficar quando as coisas ficarem difíceis. Então vamos aprender juntos. Nós vamos errar e descobrir e errar de novo, e continuaremos escolhendo um ao outro de qualquer maneira. E se eu ficar com medo e te afastar? Então eu vou te lembrar que eu não vou a lugar nenhum. E se eu ficar sobrecarregada e disser algo estúpido? Então eu vou te lembrar que você não é a mesma mulher que foi abandonada 8 meses atrás. Heitor havia adormecido entre eles, seu corpinho minúsculo, quente e confiante contra o peito de Enzo. Olhando para seu filho e depois para a mulher que lhe havia dado tudo o que ele nunca soube que queria, Enzo sentiu algo se acalmar em seu peito que ele nunca havia experimentado antes. Paz. Pertencimento. Lar. Eu amo você, ele disse simplesmente. Eu amo vocês dois. Eu deveria ter dito isso há 8 meses, e deveria ter dito isso todos os dias desde que voltei. Mas eu estava com medo de que fosse demais. Muito cedo. Não é demais. Sofia estendeu a mão e tocou o rosto dele, seus dedos gentis contra sua mandíbula. Eu te amo também. Eu nunca parei, mesmo quando eu queria, mesmo quando eu tentei. Então, o que acontece agora? Agora paramos de ter medo do que podemos perder e começamos a construir o que queremos manter.
Enzo se inclinou e a beijou, suave e cuidadoso e cheio de promessa. Quando eles se separaram, Heitor ainda dormia pacificamente entre eles, e a luz da manhã que entrava pelas janelas parecia uma bênção. Eu quero comprar uma casa, Enzo disse de repente. Não para você se mudar, mas para nós escolhermos juntos. Em algum lugar com um quintal para Heitor brincar e quartos suficientes para mais crianças um dia, se nós quisermos. Em algum lugar que seja nosso. Eu gostaria disso. Eu quero me casar com você. Não porque temos um bebê juntos, mas porque eu não consigo imaginar minha vida sem você nela. Eu gostaria disso também. Eu quero ser o homem que você merece. O pai que Heitor merece. O parceiro com quem você pode contar. Você já é, Sofia sussurrou. E pela primeira vez desde que ele a conheceu, sua voz não tinha dúvida, nem medo, nem reserva. Apenas amor e certeza e a promessa de todos os seus amanhãs. Do lado de fora, São Paulo estava acordando, carros ligando, café sendo feito, pessoas começando seus dias comuns. Mas dentro do pequeno apartamento de Sofia, algo extraordinário estava acontecendo. Uma família estava nascendo. 2 anos depois, o som de risadas de criança Iwebaba ecoava pelo quintal, enquanto Heitor Gabriel Barreto, de 2 anos, perseguia bolhas de sabão com a concentração determinada que apenas uma criança de 2 anos poderia ter. Enzo estava sentado na varanda de sua casa, assistindo à busca séria de seu filho pelas esferas flutuantes, enquanto Sofia trabalhava no pequeno jardim que ela havia insistido em plantar ao longo da cerca. O sol da tarde pegava os destaques em seu cabelo, agora mais curto e com um estilo diferente do que era nos primeiros dias deles, mas ainda bonito o suficiente para fazer sua respiração falhar, às vezes, quando ela se virava para ele com aquele sorriso. "Papai, olhe!" Heitor gritou, apontando para uma bolha particularmente grande que estava flutuando fora de seu alcance. "Grande! Eu vejo, amigão. Você pode pegá-la?" Heitor pulou com os 2 pés, suas mãos rechonchudas agarrando o ar enquanto a bolha flutuava mais alto e finalmente estourava contra o galho de sua árvore de acerola. Em vez de frustração, seu rosto se abriu em risadas de deleite. "Desapareceu", ele anunciou, como se esta fosse a coisa mais mágica que já havia acontecido. "Igual mágica", Enzo concordou, maravilhado com a facilidade com que a alegria vinha para seu filho. Heitor tinha o otimismo de Sofia e a determinação teimosa de Enzo, tudo embrulhado em um pacote de energia ilimitada e risadas contagiantes. "Ele está ficando tão grande", Sofia disse, sentando-se no degrau da varanda ao lado de Enzo, com terra debaixo das unhas e satisfação em sua voz. "Eu juro que ele cresceu mais 1 centímetro só nesta semana." A senhora Fátima, no berçário, diz que ele tem perguntado sobre aviões constantemente. Quer saber como eles ficam no céu. "Pergunto-me de onde ele tirou isso?" Sofia cutucou o ombro dele de brincadeira. "Talvez seja a hora da primeira lição de voo que você vive ameaçando dar. Quando ele tiver 3, esse foi o acordo." Eles ficaram em um silêncio confortável por um momento, observando Heitor descobrir uma joaninha na grama e imediatamente se agachar para examiná-la com intensidade científica. Tudo valia a pena ser investigado quando você tinha 2 anos de idade. Cada dia tinha novas maravilhas. "Eu recebi uma ligação da Carmen hoje", Sofia disse, referindo-se à cuidadora de Heitor. "Ela queria nos dizer que Heitor tem cuidado dos bebês mais novos, trazendo brinquedos para eles quando choram, compartilhando seus lanches. Ele tem o seu coração e seus instintos protetores." Ela se encostou no ombro de Enzo e ele automaticamente a abraçou. "Você já pensa naquela manhã, quando tudo desmoronou? Havia meses que nenhum dos dois havia tocado naqueles dias sombrios, mas Enzo sabia exatamente o que ela queria dizer. "Qual parte?" "A parte em que você estava tão convencido de que eu estava indo embora
que você me afastou primeiro. Você já se perguntou o que teria acontecido se você apenas me perguntasse? Enzo considerou a pergunta seriamente. Nós provavelmente teríamos resolvido isso mais cedo. Heitor poderia ter tido ambos os pais desde o início, mas eu não acho que eu estaria pronto para ser o pai que ele precisava, ou o parceiro que você merecia. Eu tive que perder tudo para entender o que realmente importava. Heitor havia passado da Joaninha e agora estava tentando subir na pequena macieira que eles haviam plantado na primavera passada. Enzo começou a se levantar para vigiá-lo, mas Sofia segurou seu braço. Ele está bem. Deixe-o descobrir sozinho. Ela estava certa, como geralmente estava sobre essas coisas. Heitor subiu cerca de 1 metro antes de descer cuidadosamente, parecendo orgulhoso de sua conquista. Eu tenho algo para te contar, Sofia disse, e algo em seu tom fez Enzo se virar para olhá-la mais de perto. Algo bom ou algo ruim? Algo bom. Pelo menos eu acho que é bom. Ela estava sorrindo, mas havia nervosismo em seus olhos. Eu estou grávida. As palavras o atingiram como uma onda quente, e por um momento ele não conseguiu respirar. Você tem certeza? O médico confirmou ontem, 8 semanas. Enzo a puxou para mais perto, enterrando o rosto em seu cabelo e inalando o cheiro familiar de seu shampoo, misturado com terra de jardim e felicidade. Como você está se sentindo sobre isso? Animada, aterrorizada, feliz. Tudo isso. Ela se afastou para olhar para ele. Como você está se sentindo sobre isso? Como o homem mais sortudo do mundo. Ele beijou sua testa, depois seu nariz, depois seus lábios. Heitor vai ser um irmão mais velho. Você acha que ele vai ficar bem em compartilhar? Como se fosse invocado pela conversa deles, Heitor abandonou sua escalada na árvore e correu em direção a eles, jogando-se no colo de Enzo, com a confiança completa de uma criança que nunca conheceu nada além de amor e segurança. Mamãe, papai, olhem o que eu encontrei! Ele abriu seu pequeno punho para revelar a Joaninha, que imediatamente voou para longe. Em vez de persegui-la, Heitor a observou ir embora com admiração. Ela foi para casa para os bebês dela. Enzo e Sofia trocaram um olhar por cima da cabeça do filho, ambos pensando a mesma coisa. De alguma forma, este garotinho já entendia o que mais importava. Heitor, Sofia disse gentilmente, o que você acharia de ter um irmãozinho ou irmãzinha? Os olhos de Heitor se arregalaram. Um bebê? Como no da tia Carmen, como aquele, mas um que moraria aqui conosco. Você gostaria disso? Heitor considerou isso com a seriedade que ele levava para todas as decisões importantes. Eu vou ensinar a ele sobre bolhas. Você vai ensinar a ele sobre muitas coisas. Ok, mas eu ainda sou o menino grande, certo? Você sempre será o nosso primeiro bebê. Enzo assegurou. E Heitor assentiu, como se isso resolvesse tudo o que era importante. Enquanto o sol começava a se pôr atrás dos edifícios pintando o céu em tons de rosa e dourado, os três se sentaram na varanda da casa que eles haviam escolhido juntos, assistindo as bolhas flutuarem pelo quintal e conversando sobre o bebê que se juntaria à família deles em 7 meses. Enzo pensou no homem que ele havia sido 3 anos atrás, bem-sucedido, mas vazio, rico, mas sozinho, convencido de que o amor era um luxo que ele não podia pagar. Aquele homem nunca poderia ter imaginado este momento. Manchas de grama em suas calças de moletom, caminhões de brinquedo espalhados pelo seu quintal e um coração tão cheio que às vezes doía de gratidão. Você sabe o que eu mais amo na nossa história? Sofia perguntou enquanto Heitor cochilava no peito de Enzo, exausto de sua tarde de aventuras. O quê? Não é um conto de fadas. Nós não nos apaixonamos e vivemos felizes para sempre. Nós nos apaixonamos, estragamos tudo completamente, partimos o coração um do outro e depois escolhemos juntar os pedaços. Nós conquistamos esta felicidade. Enzo olhou para sua esposa.
Eles estavam casados há 6 meses em uma pequena cerimônia no mesmo parque onde eles haviam conversado pela primeira vez sobre encontrar o terreno deles juntos, e sentiu a verdade das palavras dela se instalarem em seus ossos. Nós conquistamos, ele concordou, e vamos continuar conquistando. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu escurecendo, Enzo carregou seu filho adormecido para dentro, enquanto Sofia desligava a máquina de bolhas e juntava os brinquedos espalhados. Eles se moveram por sua rotina noturna com o ritmo praticado de uma família que havia encontrado seu ritmo, a hora do banho e a hora da história, e os sons suaves de uma casa se instalando para dormir. Mais tarde, enquanto eles deitavam em sua cama com Heitor finalmente adormecido em seu próprio quarto no final do corredor, a mão de Sofia encontrou a de Enzo na escuridão. Eu te amo, ela sussurrou. Palavras que se tornaram tão naturais e necessárias quanto a respiração. Eu te amo também, ele sussurrou de volta. Todos vocês, todos nós. Lado de fora de sua janela, São Paulo brilhava com 1 milhão de luzes, cada uma representando a história de outra pessoa, a chance de outra pessoa de amar e perder e se redimir. Mas dentro de sua casa, em sua cama, com seu filho dormindo pacificamente no final do corredor e seu futuro crescendo dentro do corpo de Sofia, Enzo sabia que estava exatamente onde pertencia. Às vezes, segundas chances vinham disfarçadas de desastres. Às vezes, os maiores presentes chegavam através das perdas mais dolorosas. E às vezes, quando você parava de fugir do amor por tempo suficiente para deixá-lo te alcançar, ele transformava tudo o que você pensava saber sobre a felicidade. O som de um bebê chorando uma vez despedaçou o mundo cuidadosamente construído de Enzo Barreto. Agora, o som de sua família respirando suavemente no sono era a música mais linda que ele já havia ouvido. Você já teve um momento em que o medo o fez afastar a mesma coisa que você mais precisava? Onde o orgulho ou a mágoa do passado o convenceram a escolher a segurança em vez do amor? A história de Enzo e Sofia nos lembra que às vezes nossos maiores erros podem levar às nossas maiores redenções, mas apenas se formos corajosos o suficiente para lutar pelo que realmente importa. O que você teria feito no lugar de Enzo naquela manhã 8 meses atrás? Você teria tido a coragem de fazer as perguntas difíceis em vez de fazer suposições? E se você fosse Sofia, você teria encontrado a força para confiar novamente depois de ser abandonada quando mais precisava de alguém? O amor não é sobre pessoas perfeitas se encontrando. É sobre pessoas imperfeitas, escolhendo umas às outras repetidamente, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Sua participação em nosso canal é muito importante. Por favor, deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Se você gostou da história, por favor, se inscreva em nosso canal e deixe um comentário abaixo nos dizendo o que você achou. Seu feedback e apoio significam muito para nós. Fique ligado para mais histórias emocionantes.